E aí, pessoal, tranquilo, pá? Beleza aí? Estamos voltando aqui com a aula 8B de desenvolvimento de sistemas, programação em C#, tá? C# ou Java, programação orientada a objetos. Bom, o que nós vamos falar hoje? Sobre que assunto? Nós vamos falar sobre programação de janelas gráficas usando C#. Vamos ver? É isso aí. Deu uma falhadinha ali na vinheta, mas o importante é que nós estamos aqui. Então, como você viu ali, nós vamos dar continuidade à aula 8A, onde nós vimos o funcionamento de um programa com interface gráfica. Aquilo que nós vimos na aula 8A, ele vale tanto para C# quanto para Java ou qualquer outra linguagem que trabalha com programação de janelas gráficas ou componentes gráficos, botões, etc e tal. O que nós vamos ver agora é uma aplicação disso a partir de agora e, no caso, nós vamos nos concentrar em uma linguagem só, no C#. Mas, eventualmente, eu vou fazer algumas aulas com Java também, para vocês verem como a gente cria as mesmas situações, os mesmos tipos de gráficos, só que os nomes são todos diferentes e às vezes tem alguma diferencinha na maneira como se trata do componente, tá? Mas no geral é mais ou menos essa a ideia da programação de janelas gráficas, que envolve inclusive orientação a eventos, como a gente já viu na aula passada, tá? Então, sem mais, vamos começar? Vamos começar aqui. O que eu estou falando agora é o que a gente vimos, o conceito de programação de GI, vimos, né? Conceito de programação de GUI, que é as interfaces gráficas, ou seja, de janelas gráficas, e agora vamos começar a implementar a programação de modo gráfico em C# com Visual Studio. Bom, você já viu o que é janelas gráficas, né? São janelas que na programação a gente dá um outro nome. Com janelas gráficas, quando o programa está em execução, ou seja, abriu uma janela, abriu outra janela, tem um botão na janela, botão para fechar a janela, isso é uma janela gráfica. Mas na hora de programar tem outro nome, aí depende da linguagem, cada linguagem vai ter um nome. Por exemplo, no Java é JFrame, no C# é Form e assim por diante, né? Na programação para mobile a gente pode chamar de Activity e assim por diante. Bom, projeto gráfico em C#. Como até o que nós fizemos até agora foi tudo utilizando um projeto não gráfico, então nós tivemos a oportunidade, até mesmo em alguns casos aí, de utilizar uma versão C# online, porque nós não estávamos utilizando nenhuma interface gráfica, era só console mesmo. Mas infelizmente agora não vai dar para fazer isso. No C# podemos criar um projeto gráfico com janelas, mas infelizmente teremos que utilizar o Visual Studio. Não vai dar agora para utilizar a versão online ou de qualquer outra ferramenta. Dá para usar também o MonoDevelop, que é uma outra opção para fazermos janelas gráficas. Mas eu aconselho o Visual Studio, já que tem uma versão Community. Em aulas anteriores, aí, talvez na aula número 1 ou 2, nós vamos encontrar aí como instalar, onde procurar, etc. e tal. Bom, uma vez que você já tem o Visual Studio, eu sei que nem todos que estão assistindo a esta aula poderão executar cada movimento dos exercícios ou do exemplo que vamos fazer, porque talvez não tenha um computador, talvez esteja assistindo esse vídeo pelo celular e não consiga instalar isso no computador ou não tenha acesso a um computador. Então, nesse caso, não tem problema, você vai aprender também por observar, mas um dia você vai ter que se encontrar aí com um computador para testar isso daí, para colocar em prática, tá bom? Então, por enquanto,
você pode ir aprendendo. É que nem quando a gente assiste vídeos de natação ou vídeos, você pode até aprender algumas coisas, mas você um dia precisa praticar. Bom, para a gente criar um projeto gráfico no Visual Studio, nós vamos abrir o Visual Studio, clicar em novo projeto e escolher o projeto tipo área de trabalho desktop. Então vou mostrar para vocês aqui como é que faz isso. Então quando você abrir a primeira vez aí, abrir o Visual Studio, aqueles que já têm instalado vão estar acostumados com isso, vai aparecer essa janela aí para você inicializar. Na verdade vai aparecer uma janela anterior a essa ainda, dizendo o que você quer fazer, se você quer abrir um projeto já existente ou se você quer criar um projeto novo. Então você já clicou para criar um projeto totalmente novo e aí aparece essa janela aí. Aí você vai escolher ali, ó, a área de trabalho. Aliás, você vai escolher também C#, né, como linguagem aqui. Aqui você vai escolher C# como linguagem, Windows e área de trabalho e não mais console. Então essa é uma mudança importante para a gente poder trabalhar. Mesmo assim, quando você selecionar C#, Windows, área de trabalho, tem vários modelos que você está vendo aí, 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai selecionar esse modelo aqui, que é o aplicativo do Windows Form.NET Framework, tá? Esse é o projeto, tipo de projeto que a gente vai trabalhar. Os outros também são gráficos, mas trabalham com uma outra plataforma, tá bom? Feito isso, você vai dar um nome para ele, depois vai aparecer lá para você escolher o nome, escolher um lugar para salvar, ok, e abrir o projeto. Então essa é a visão do projeto com a janela em branco para começarmos a montar. Vai aparecer desse jeito uma janelinha e aí você vai começar a montar o seu projeto, né? Legal, né? Quer ver, ó? Vou até abrir o visual para vocês aqui, que eu já estou com o projeto aberto também ali. Ah lá. Olha que legal. Tá vendo? Então essa janelinha aqui, ela é programável, ó. Eu até mexo aqui nela para você ver, ó. Ah lá. Estou diminuindo e aumentando o tamanho dela. Essa é uma das coisas que dá para fazer com a janela. Mas vamos ver aqui alguns outros detalhes importantes sobre essa programação em janela. Outra coisa que eu preciso comentar antes de mais nada é que aqui é a janela vazia para você montar, como se fosse um Lego, que você vai pendurar aí botões, caixa de texto, blá blá blá. Aqui, uma coisa muito importante, uma janelinha onde eu tenho propriedades do objeto gráfico selecionado. É muito importante que nesse tipo de programação você não saia clicando em cima da janela loucamente. Você precisa selecionar as coisas apenas com um clique do mouse. Então, tome cuidado, nunca dê duplo clique em cima das coisas gráficas, porque senão você vai começar a criar códigos que são desnecessários. Eu vou explicar depois por quê. Então, selecionar um objeto aqui nesta área é dar um clique apenas. Tome esse cuidado. Quando você selecionar um objeto, as propriedades deles vão todas aparecer nessa lateral aqui. Certo? Essa janelinha é muito importante porque essas propriedades podem ser definidas para inicialização do seu projeto. Aqui em cima tem a Solution Explorer, o gerenciador de soluções, onde você vai vendo os seus objetos. Se tiver mais de uma janela, você vai ver. E você vai notar o seguinte, que tem uma classe chamada Program, do mesmo jeito que tinha antes na programação para console. A diferença é que tudo que nós fizemos na programação para console foi na classe Program. Aliás, também a gente criou outras classes, né? Mas começava pela classe Program. Aqui também vai começar pela classe Program, mas a gente não vai programar nada nela, basicamente. Ela só vai servir para direcionar para um formulário inicial, que no caso só tem um aqui, que é o Form 1. Então ele já sugere para você esse nome, Form 1, você pode mudar, tá? Então, só para vocês entenderem melhor, eu vou alternar aqui para o Visual Studio, para a gente ver melhor. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, não clique duas vezes,
Clique uma vez. Quando você clica uma vez, seleciona. Aí você consegue ver uma lista de propriedades e você consegue perceber que aqui está escrito o nome do objeto selecionado, form 1 do tipo form. E aí tem um monte de coisa. Por exemplo, entre as propriedades tem o name. Você pode mudar, escrever principal, por exemplo. Mudei o name para principal. Só que eu não mudei o nome do arquivo. Esse ficou o name apenas do formulário dentro do meu programa. Tá? Aqui tem o text, ó, tá escrito form 1, mas eu posso escrever outra coisa. Olá. O que isso vai acontecer? Vai mudar aqui, ó. Vai mudar o olá da barra do formulário. Porque aqui são as coisas do formulário, ó. Tá vendo? Tem tamanho, posicionamento, tem cor do fundo, imagem e assim por diante. Bom, nós não vamos entrar em detalhes sobre tudo que tem no formulário, mas tem um monte de propriedades aí que a gente vai usando no decorrer do tempo. Ok? Outra coisa importante também, que eu gostaria de mencionar aqui, já que nós estamos aqui, não sei se está dando para ver, porque eu acho que eu estou aparecendo por cima, não, dá para ver aqui, mas aqui na Solution Explorer a gente percebe que tem um formulário e tem um íconezinho desenhando o formulário. Quando eu expando aqui, você vê que tem mais arquivos associados a ele. Então esses arquivos contêm códigos, né? E um formulário ele é composto de códigos para designer e de códigos para programação. São coisas separadas, tá bom? Então é preciso saber isso por enquanto. Você está entendendo só a formatação dessa janela aqui. Vamos voltar lá para a gente continuar entendendo como é que faz para programar nessa metodologia de modo gráfico. Outra coisa, na sequência, só relembrando a aula passada, eventos. Então os projetos gráficos têm a característica de trabalhar com eventos. Então o algoritmo é segmentado em pequenas subrotinas, que são os listeners, como nós aprendemos na aula passada, que vão ouvir o handler quando um evento acontecer. Por exemplo, um botão. Quando o botão é clicado, ele executa uma dessas subrotinas, porque ele executou o evento click, e o evento click ele chamou o listener, que é um código associado a ele. Mas o mesmo botão pode executar outra rotina se o clique do botão for duplo, ou se ele arrastar o mouse sobre o botão e assim por diante, porque como nós vimos, o mesmo componente pode ter uma lista de eventos diferentes, muitas coisas. São gatilhos chamados eventos, que a programação gráfica tem, porque ela também é orientada a eventos. Então é só para recapitular. Bom, vamos começar então. Objetos gráficos. Cada elemento gráfico na janela, inclusive a janela, ou melhor dizendo, o form, é um objeto gráfico programável. Então todos eles possuem propriedades que dizem como o objeto funciona. Então essas propriedades que nós mostramos ali são a cor, tamanho, texto, valores e assim por diante. Então, por exemplo, uma caixa de texto serve para receber texto digitado por um usuário. Então ele tem uma propriedade chamada text, que guarda o texto digitado pelo usuário ou ainda não. Como acessar o código de um formulário? Mesmo que nós não tenhamos pendurado nada ainda na janela, nós já conseguimos acessar o código. E se eu rodar o programa, ele até funciona já. Então você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse sobre a janela e pedir para exibir o código. Então quando você clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer essa janelinha. Exibir código ou a tecla de atalho F7. Vou mostrar para vocês. Então o que acontece? Indo lá para o Visual Studio, eu estou no modo gráfico. Então se eu apertar F7, ele vai para o código. Se eu apertar F7, não volta para o modo gráfico. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu abrir o código, ó, isso aqui é o código, perceba que tem algumas diferenças do código que você já estava acostumado. Por exemplo,
no código aqui tem um monte de bibliotecas declaradas aqui, using. Bom, ele que declarou, não se preocupe, não mexa nisso. Outra coisa, aqui você vai perceber que tem uma tal de partial class. Partial class. O nome da classe é principal, porque eu mudei ali. E ele é do tipo, e ele herdou a classe form. Então esse foi um assunto que nós aprendemos na aula de número 7. Herança. Então o que eu estou dizendo? Que alguém já programou uma classe form, que é a base para começar a funcionar. Por quê? Porque já existe um monte de coisa. Olha a parte gráfica. Numa classe, num formulário que eu ainda não coloquei nada nele, ele já tem ícone, já tem botõezinhos, já tem cor de fundo, já tem tamanho. Quem programou tudo isso? Bom, está tudo programado na classe form. Aí a minha nova classe chamada principal, porque eu mudei, né? O nome original dela estava form 1. Ela é herança da classe form. Aí você já percebe que ele já acertou para você aqui um método construtor. Um método construtor chamado principal, porque é o mesmo nome da classe. E dentro dele está chamando um outro método, initialize component. Aí você pergunta, mas onde está isso? É uma função, um método? Mas não tem nada aqui? Não tem mesmo. Lembra que eu falei para você que isso aqui é uma classe partial? Olha lá, partial class significa que tem um outro pedaço dessa classe que a gente não está vendo. É esquisito, não é? Mas é isso mesmo. No modo gráfico, você pode programar uma classe em partes. Então, essa é uma parte da classe, mas ela tem uma outra parte. É que a gente separa a parte gráfica. Então, tem uma parte aqui que tem os códigos para que essa janela que você está vendo aqui apareça. Que é exatamente a parte codificada do que você está vendo aqui no formato de janela. Aqui, quando você entra, aqui está escrito design. Quando você vai para o design, você não vê esse código. Então, a princípio, a gente não quer ver mesmo, tá? Então, aqui você vai alternando entre código CS e código design. O código CS tem a lógica do sistema e o código do design tem... E o código do design tem o design tem o design em si, que a gente vai trabalhar com arrasta, estica e puxa, por enquanto, tá bom? Então, lembre-se, cuidado para não dar 2 cliques nas coisas aqui. Muito bem, continuando, agora a gente vai ver aqui o seguinte: como acessar o código? Aí está o código. Como dissemos anteriormente, precisamos de subrutinas associadas a eventos para criar algoritmos. Por quê? Porque nesse código não tem nada ainda e não tem nem sequer uma função main. Então, como esse programa vai executar? A função main só tem na classe principal, que é a classe program. Porque a função main ela serve para o compilador, ou melhor, para o sistema operacional entender aonde começa o programa. Compilador também. Mas, nesse caso aqui, que é uma janela, não, porque a janela vai aparecer lá e aí vai ficar esperando até alguém clicar nela. Então, essas funções não estão dentro do main. Então, você abriu um novo arquivo e dá para alternar ele como a gente mostrou ali. Bom, todo objeto tem um evento padrão. O que é esse evento padrão? Todo objeto gráfico tem um evento padrão que, quando damos um duplo clique no objeto, abre automaticamente um código ou uma subrotina para a gente programar ele, que é o listener relacionado ao evento. Por exemplo, deu um duplo clique em qualquer área da janela, agora eu deixo, tá? Então vamos lá no Visual Studio e aí você vai na parte gráfica e você agora pode dar um duplo clique. Aí automaticamente ele vai abrir para você um evento. Olha lá, acrescentou aqui, ó, e ele já coloca a assinatura da função para mim. Que bom, né? Porque essa assinatura às vezes é meio complicado, porque tem umas coisas aqui, ó, event arg, sender, object, tal.
tem o nome padrão. Ah lá, ele abriu um evento chamado principal underline load. Então é o evento load do formulário. Por quê? Porque quando eu dei 2 cliques no formulário, o formulário tem um monte de evento. Tem o evento clicar, tem o evento passar o mouse por cima, tem um monte de evento. Mas o evento principal dele, o evento padrão, é o load, que significa carregar. Então, o que vai acontecer? Quando eu programar esse evento load, ele vai ser executado no momento que o evento carregar estiver acontecendo. Ou seja, antes de a janela aparecer. Antes da janela aparecer para mim, ele vai executar o código que eu colocar ali. Por enquanto não tem nada. Entendeu? Interessante, né? Olha lá, evento load. O código assim irá aparecer para que o evento load do formulário janela seja programado. Essa subrotina funciona como uma função main. Não no sentido de que ela é a principal, no sentido de que se programa do mesmo jeito. Declara-se variáveis, faz if, else, for, tudo que for necessário dentro dessa função aí. Exemplo: o evento load do formulário ocorre quando a janela está carregando, antes dele aparecer no monitor. Então o código abaixo muda o texto título da janela e a cor do fundo. Vamos testar? Ah lá, eu fiz um exemplo aqui, ó. Text, hello pixels, bag color yellow. Para que serve isso? Vamos testar. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte: a programação aqui de objetos, você já sabe, porque se eu tivesse criado o objeto aqui, eu teria que colocar o nome do objeto, ponto, e os métodos ou atributos dele. O que acontece aqui que na minha classe eu não tenho nenhum objeto no momento. Na verdade eu tenho sim. O próprio formulário é um objeto. Mas o formulário também, ele é uma classe que eu estou programando. Porque afinal de contas eu estou dentro desta classe, que eu chamei de principal. E um dia ele vai ser um objeto. Então, como eu estou dentro da própria classe e ele possui objetos dentro dele, então eu posso simplesmente colocar a palavra this e vai aparecer para mim todos os métodos, todos os eventos, todas as propriedades desse objeto. Note que você não está vendo aí agora, mas se você fizer depois, vai aparecer uma lista com uns iconezinhos. Vai aparecer uns ícones de chave de fenda do lado, um cubinho ou um rainho. O que significa cada um disso daí? Depois eu explico melhor numa outra aula, mas a princípio tudo que for chave é propriedade, tudo que for cubinho é método e tudo que for rainho é evento, tá? O que acontece é o seguinte: não seria por que propriedade e não atributo? Então aí a gente vai entrar num ponto importante aqui que está relacionado ao C#. Preciso explicar para vocês. O C# ele pega os atributos e transforma eles em propriedades. O que significa isso? Significa que as propriedades podem ser get ou set. Você pode alterar elas diretamente sem precisar usar um set alguma coisa ou get alguma coisa. Então isso é uma característica do C#. Se você for para o Java para fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, não vai ser assim. O Java vai trabalhar sempre com métodos get, set, os getters e setters, que praticamente é a mesma coisa que as propriedades. A diferença é que as propriedades podem ser alteradas diretamente no código, como a gente vai ver aqui. Então, se eu quiser alterar o texto da minha janela, eu posso digitar this e não vou preciso fazer set text. Eu só preciso de text. Como o texto é uma propriedade, se eu colocar o mouse aqui, que é get set, então ela aceita um texto aqui. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso digitar aqui hello pickles. Opa, aqui é ponto e vírgula. Certo? Bom, como eu estou dentro da própria classe, eu coloquei o this, mas é desnecessário.
eu posso tirar o this aqui. A não ser, eu só uso o this se eu tiver uma outra variável com o mesmo nome que não seja global, mas nesse caso não é necessário. Então eu posso acessar qualquer coisa aqui. E o this também ajuda para eu saber o que tem dentro, né, para eu mexer. Então, por exemplo, tem text, tem top, não sei o que, tem color. Será que tem uma coisa que tem color? Olha lá, eu digito color, aparece back color ou back color changed e coisas assim. Mas eu quero o back color mesmo, então eu posso vir aqui e digitar back color. Também funciona sem o this. Back color, quero mudar a cor do fundo. Como é que faz isso? Bom, eu encosto o mouse aqui e eu descubro que o back color é um objeto do tipo color. Então eu tenho que digitar aqui, ó, color, ponto, e aí aparece um monte de cor aqui pra mim, uma lista de cores. No caso, eu vou colocar o quê? Eu coloquei yellow. Tá em inglês, né? Yellow. Dá pra colocar uma cor que eu inventei também? Dá, mas isso aí a gente vê depois. Yellow. Color yellow. Pronto. Então, esse código aqui vai fazer o quê? Vai mudar o texto da janela para Hello Pickles e vai mudar a cor do fundo da janela para yellow. Quando? Quando ocorrer o evento load. Ou seja, olha aqui como é que tá. Tá escrito olá e a cor do fundo tá uma cor de controle. Então na hora que eu apertar esse play aqui, e aí provavelmente vocês vão conseguir ver, vamos esperar um pouquinho. Ele vai abrir aí, vai compilar. Aí você já vai ver a janela modificada. Ah lá, você não está vendo a borda dele, então não dá para ver que está escrito Hello Pickles, né? Porque ele corta a borda, né? Nesse projeto que eu estou usando aqui, está cortando a borda. Mas você está vendo que o fundo ficou amarelo, né? Então funcionou nosso programa. Por que ele não chegou nem a aparecer cinza o fundo? Porque o evento load acontece antes de o formulário aparecer na tela. Então é por isso que está desse jeito aí. Mas funcionou. Certo? Então é assim, eu consigo modificar as propriedades de todos os objetos na tela e isso é legal. Isso é muito interessante. Então para cada componente tem algumas propriedades que são muito utilizadas, né? Por exemplo, qual é a propriedade mais utilizada do formulário? O formulário não tem tantos, mas talvez seja o texto mesmo, em cima, a cor, não sei. Qual é a propriedade mais utilizada de um botão? Com certeza é o texto do botão, porque clicar é um evento. Qual a propriedade mais utilizada de uma caixa de texto? Com certeza é o texto. Então muitas delas são texto, outras não. Certinho? Então antes de fazer o load, o formulário era assim e depois ele ficou assim, ó, amarelo. Desculpa aí que eu solucei, é amarelo e ficou escrito Hello Pickles. Legal, né? Curioso. Então essa primeira parte da aula eu vou interromper aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas não acabou ainda. Eu tenho que colocar algum botão aí para você ver. Quero dar um exemplo com um botão para você entender como é que funciona, tá? Não sai daí, vou continuar. Nós só estamos dando uma pausa.